O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Item 2. Há outra palavra sobre a qual importa igualmente entender-se, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral, e é assunto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz desta palavra. Uma língua perfeita, na qual cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É um materialismo puro. Neste sentido e por comparação, eles dizem de um instrumento rachado que não tem mais som. Ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. De acordo com eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida deles. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar, de onde saíram. Esta opinião difere da precedente no ponto em que, nesta hipótese, há em nós mais do que matéria, e que resta alguma coisa após a morte, visto que, não tendo mais individualidade, nós não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Por fim, de acordo com outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem a menor dúvida, a mais geral, porque com um nome ou com outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de todo ensinamento, em todos os povos, seja qual for o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito destas opiniões e considerando somente o lado linguístico da coisa, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que demandariam cada uma um termo diferente. Esta palavra tem, portanto, tripla acepção, e cada um tem razão de seu ponto de vista na definição que dela dá. A falta é da língua, por ter apenas uma palavra para três ideias. Para evitar todos os equívocos, seria preciso restringir a acepção da palavra alma a uma destas três ideias. A escolha é indiferente. O importante é se entender. É uma questão de convenção. Acreditamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. É por isso que chamamos alma o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e fosse apenas produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Por falta de uma palavra especial para os dois outros pontos, nós chamamos de princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Podendo a vida existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente difundido e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorver a luz. O fluido vital seria, então, de acordo com certas opiniões, apenas o fluido elétrico animalizado, designado também pelos nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc.
Seja como for, é um fato que não se pode contestar, pois é resultado da observação, que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existir, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, é a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual ele dará então um nome qualquer. Assim, esta palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um acomoda como quiser. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitaria-se igualmente a confusão usando-se a palavra alma nos três casos, acrescentando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual é considerado ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem acrescentando-se as palavras hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio. Poderia-se, portanto, dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência, e a alma espírita para o princípio de nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para nos entendermos. De acordo com isto, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria unicamente ao homem. Acreditamos dever insistir sobre estas explicações porque a doutrina espírita repousa naturalmente na existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. Devendo a palavra alma se reproduzir frequentemente ao longo desta obra, importava definir o senso que lhe damos para evitar todo equívoco. Vamos agora ao objeto principal desta instrução preliminar.